Tudo bom, galera? Meu nome é Jorge, sou professor de História e seja muito bem-vindo ao História com Jorge, o canal onde a gente joga videogame e assiste aula de História tudo junto. Hoje a gente está aqui para falar do Valiant Hearts, um jogo da Ubisoft lançado em 2014 por ocasião do centenário da Primeira Guerra Mundial. Para além dessa data histórica, galera, esse jogo é bastante especial para mim, porque ele tem tudo a ver com a origem do História com Jorge. Eu estava dando aula em 2017, estava dando aula para um terceiro ano e um dos temas do início do terceiro ano é a Primeira Guerra Mundial. Daí eu marquei um plantão especial com os meus alunos, enfiei meu PlayStation 4 na mochila, levei para a sala de aula e a gente fez um plantão com esse jogo. O plantão era para ter durado 90 minutos, mas acabou que ele durou alguma coisa tipo 3 horas, cara. A gente ficou jogando lá para depois do horário até. E aí rolou um lance muito especial que era, enquanto os meninos e meninas iam jogando, eu ia comentando, ia narrando e dando um determinado contexto histórico para aquilo lá. E aí isso meio que confirmou uma parada que eu já sabia, que era como é que os videogames ensinam história pra gente. Eu falei assim, velho, esse lance de narrar o que tem no gameplay e expandir ele com outras coisas é muito legal. A partir daí, eu acho que a ideia do História com Jorge, ela ganhou corpo, ela solidificou de alguma forma, beleza? Bom, voltando pro Valiant Hearts, lançamento em 2014... com o apoio de um documentário chamado Apocalipse e da Missão Centenária Francesa. O jogo é um point and click, ele é um puzzle, remete um pouco ao Monkey Island, Day of the Tentacle, Full Throttle, The Dig e esses jogos todos da LucasArts, classicões lá dos anos 90. Você tem que ir resolvendo alguns pequenos quebra-cabeças para ir avançando a história. A história é fictícia, mas o jogo é baseado em cartas de combatentes e cartas de sobreviventes. Então, enquanto você vai jogando, você encontra notícias de jornais, pequenos objetos e uma série de outras coisas que ajudam a compor um pouco da realidade daquele contexto de época. Ele é muito especial também porque ele é um dos jogos feitos num framework da Ubisoft chamado UbiArt. Ele e o Child of Light, que é o jogo irmão dele, vamos dizer assim, juntamente talvez com a nova série do Rayman. Então essa guinada da Ubisoft para gráficos 2D, com sprites, enfim, tudo vetorizado de altíssima qualidade, beleza? Então, vamos curtir a abertura nova, porque esse é o primeiro episódio da temporada 3. Como eu sempre falo, galera, se segura na cadeira, aperta aí o seu cinto e partiola de história. Vambora! Bom, gente, vamos seguindo aí jogando Valiant Hearts. A gente vai jogar o comecinho do capítulo 2, que é sobre a Batalha do Marne. Acontece em setembro de 1914. Essa data é bastante especial porque é o momento onde a linha de frente alemã chega o mais perto da cidade de Paris. Apesar de ser no comecinho da guerra, né, a gente ainda fala que está na guerra de movimento e não está na guerra de trincheiras. Então não tem nada ainda de arame farpado e gás, aquele rolo todo, mas ainda assim a mortalidade foi bastante alta. É uma batalha com mais ou menos 2 milhões de participantes. Desses 2 milhões a gente tem 500 mil mortos, então o negócio foi sério. Bom, como eu falei, tá aí, ó, 30 quilômetros, o jogo dá o dado aí pra nós. Então a gente vai jogando com a Ana, que é uma enfermeira, né? Ela tem que encontrar o pai, enfim, as histórias dos 4 personagens principais vão se cruzar. A cena em Paris é muito bacana porque ela mostra quase o tempo inteiro a Torre Eiffel, a trilha nesse momento tem um lance meio jazz cigano, assim, meio Django Reinhardt e tudo mais. E como o jogo é um point and click, né, ele remete a um adventure game da LucasArts, a gente tem que ir resolvendo pequenos quebra-cabeças para poder ir progredindo. Tá aí a notícia de alemães batem a porta, mas aqui eu queria ler mesmo é a figurinha de baixo aqui, que é o táxi pro Marne. Ele diz aí pra gente que nos dias 6 e 7 de setembro de 1914, o general Gallieni requisitou 630 táxis parisienses para que eles transportassem as tropas rapidamente para o Marne. Apesar de relativamente poucos soldados terem sido levados, 4 mil ao todo, que dá 3% do total, o impacto sobre o público foi tremendo. Isso aí virou um símbolo da solidariedade. E uma outra questão aí que aparece também é um lance que os franceses chamam de a união sagrada entre os soldados e os civis. Importante a gente falar disso, galera, porque essa ideia bate muito fundo no imaginário francês do período. Tem a ver com um outro evento em 1794, bem antes, durante a Revolução Francesa ainda.
No contexto da Guerra Revolucionária, ou seja, das potências em torno da França tentando derrubar a Revolução e tentando trazer o absolutismo de volta, os soldados e os civis franceses vão se juntar para derrotar essas forças que são vistas como invasoras. Então esse lance dos soldados mexe muito, ou melhor dizendo, esse episódio dos táxis mexe muito com a moral do povo francês, beleza? Algumas outras coisas interessantes sobre essa batalha. A gente vai usar táxis, esses táxis eram fabricados pela Renault, e a gente está falando do maior comboio motorizado até então, considerando comboios civis ou comboios militares. Então a gente vê que os automóveis eram uma coisa, apesar da produção em massa, do Fordismo e daquele papo todo, os automóveis ainda são em alguma medida uma coisa um pouco rara, né? Tá aí a requisição então pelos táxis parisienses. Dá uma olhadinha nesses soldados, né, com essa casaca azul e essa calça vermelha. Isso remonta ainda ao uniforme do período napoleônico ou imediatamente depois do Napoleão. Era o uniforme tradicional francês para a infantaria nos últimos 100 anos aí, talvez. E uma coisa interessante, cara, esses soldados, vocês perdoem a minha total ausência de conhecimento do francês, mas os soldados são chamados de poilu, ou alguma coisa parecida com isso. A grafia é P-O-I-L-U. E isso significa cabeludos. Então eles têm esse apelido carinhoso por causa dos bigodes e das barbas muito, muito legais. Esses caras são trabalhadores rurais, na maioria das vezes, né? Ou gente simples, humilde, do povo, que nunca tinha andado de táxi, nunca tinha andado de carro. Eu vou colocar uma fotinha aí do 114º Regimento de Infantaria, que a gente vê eles com a bandeira e com o uniforme e tal, bem legal. Aproveitar falando em bandeira, ela vai aparecer aí algumas outras vezes. Essa bandeira é muito especial porque ela é a bandeira tricolor francesa clássica. O vermelho e o azul vêm das cores da cidade de Paris, são as cores oficiais da cidade, e o branco vem da dinastia Bourbon. Essa bandeira vai ser adotada durante a Revolução Francesa, e para além dos valores tradicionais da Revolução lá de liberdade, igualdade, fraternidade, eu também queria lembrar aí que ela tem muito a ver, ou a Revolução em si tem muito a ver com o secularismo, ou seja, com a separação de igreja e Estado e com a questão da modernização. Apesar da França ser a primeira filha da igreja com a coroação do Carlos Magno lá no ano 800. Mas segue aí. Umas coisas legais aqui pra gente lembrar sobre o uniforme desses caras, como eu vinha falando aí. Rolou um debate, cara, interessantíssimo sobre esse uniforme, né? Porque faz muito pouco sentido você ir para o combate com uma coisa desse tipo. Esse uniforme a gente vê que ele está muito distante daqueles uniformes da Segunda Guerra, que são absolutamente utilitaristas, com os seus bolsos, espaços para vários tipos de equipamento e tudo mais, e mais distantes ainda dos uniformes atuais com os camuflados. O debate sobre esses uniformes rolou pré-guerra e depois durante a guerra também, com duas figuras principais da política francesa. A primeira delas é um cara chamado Adolphe Messigny, que foi ministro da guerra em 1911 e 1912, e depois durante as primeiras semanas da Primeira Guerra Mundial também. O cara tem um bigode sensacional, vou botar a figurinha dele aí. E o cara diz mais ou menos o seguinte, abre aspas, esta cega paixão pela mais visível das cores terá consequências cruéis. Ele falando das calças vermelhas dos soldados. E outro lance massa também é um outro sujeito chamado Eugène Etienne, que foi ministro da guerra em 1913 e deputado nos anos 1920. Ele vai para o caminho contrário e diz, abolir as calças vermelhas? Nunca! Gente, bom demais isso aí. Bom, eu vou consertando o carro aqui e vamos para frente. Enche os nossos soldados aqui. Deixa eu ver se o jogo mostra... bom, ele é um cartoon, né, cara? É um negócio meio pastiche, assim, mas esses carros transportavam geralmente um motorista e mais 5 soldados, um na frente, 4 atrás. Para efeito cômico, os nossos soldados estão meio pendurados aí. Aqui a gente vai ouvindo o cancan, depois eu posso mexer um pouquinho no áudio, colocar para rolar aí. E convém lembrar umas coisas legais sobre o cancan também, cara. Ele surge em meados do século XIX, bastante popular até hoje, e a figura símbolo do cancan, pelo menos para mim, talvez seja uma dançarina chamada Jeanne Avril, que foi imortalizada nas muitas ilustrações do Toulouse-Lautrec. E aqui em Brasília ela é bem conhecida pelos estudantes por causa do PAS da UNB. Uma das obras do Lautrec foi obra escolhida pela UNB.
Essa dançarina tem o apelido de Amelinite, por causa de um explosivo usado pelo governo francês na época, e a base desse explosivo, que é a melinita, é o ácido pícrico. E picros, em grego, significa amargo. Bom, essa moça é extremamente magra, extremamente atlética também, para fazer aqueles passos do cancan, com aquelas piruetas e os chutes e aquele volume nas saias e mexendo e tudo mais. Era uma das performances principais do Moulin Rouge. O Moulin Rouge, inclusive, é um teatro que tem um ano de fundação curioso, né? O cabaré é fundado em 1889, que é o ano da República no Brasil. Ele leva esse nome por causa do moinho vermelho que tem no teto do cabaré, tá lá até hoje. Ele infelizmente pegou fogo em 1915 durante a guerra, mas foi reaberto em 1921, ainda está funcionando hoje, beleza? A gente finalmente, com a nossa amiga Ana, chegou no Marne em 7 de setembro, olha outra data aí para a história do Brasil, data da nossa independência, mas vambora, vai! Chegou em 7 de setembro de 1914 na Batalha do Marne, e a gente convém fazer o fecho agora e ouvir o Arnaud Bertonet, o historiador da Sorbonne de Paris, beleza? Então, vamos lá. Bom, galera, fechando esse episódio, vamos dar uma olhadinha na citação do Arnaud Bertonet. Ele diz na revista de história do Smithsonian, vamos dar uma olhada aí, ele fala assim, ó: único em sua velocidade, o episódio dos táxis teve um real efeito moral, não somente nas tropas e na população civil, bem como no comando alemão. Mais marginal e psicológico do que operacional ou militar em sua importância, os táxis do Marne vieram simbolizar a união e a solidariedade francesas. Eu acho que ele amarra muito bem aquele ponto da moral que eu vinha colocando. Apesar do impacto tático baixo, a quantidade de soldados que foi lá como reforço diante do total que estava participando da batalha tem um impacto psicológico e moral gigantesco, beleza? Pra gente poder fechar de vez, então, sempre costuma ter uma referência musical no finalzinho do episódio. Eu podia dar uma trapaceada e ter escolhido aí o Sabaton, por exemplo, que tem 1 trilhão de músicas sobre a Primeira Guerra Mundial. Podia escolher o Iron Maiden bem tradicional com o Passchendaele sobre a Terceira Batalha do Ypres. Mas pensei um pouquinho no Paul McCartney com Pipes of Peace sobre a Trégua de Natal na Primeira Guerra. Pensei na PJ Harvey com On Battleship Hill sobre a campanha britânica na Turquia, em Galípoli, quando os britânicos são derrotados pelos otomanos, mas para a gente manter o clima meio vaudeville, meio Moulin Rouge, que eu vinha falando aí do cancan, eu fui pro George Cohan. Ele escreve uma música chamada Over There, por ocasião da entrada do exército americano na Primeira Guerra Mundial em 1917. É uma daquelas músicas meio de fanfarra, bem propagandistas. Vou colocar uns trechinhos aí pra gente ouvir. E é um cara que é compositor de mão cheia, arranjador, orquestrador, enfim. E é um cara que era chamado de o dono da Broadway, beleza? Johnny, get your gun, get your gun, get your gun. Take it on the run, on the run, on the run. Hear them calling you and me, everyone for liberty. Hurry right away, no delay, stop today. Make your daddy glad to have had such a lad. Tell your sweetheart not to pine, to be proud our boys in line. Over there, send the word over there, that the Yanks are coming, the drum coming everywhere. So prepare, say a prayer, send the word to beware. We'll be over, we're coming over, and we won't come back till it's over there. Bom, estamos de volta e eu não resisto ao heavy metal, gente, não tem jeito. O primeiro verso dessa música, quando ele fala Johnny Get Your Gun, foi da origem a um romance de um cara chamado Dalton Trumbull, que é o Johnny Got His Gun, já no passado. O livro é publicado em 1939 e serviu como base para o grande e cabuloso Metallica escrever a música One, onde você tem um cara que sofre os horrores da guerra e está sendo alimentado por aparelhos. Ele está cego, surdo e mudo numa cama de hospital, beleza? Então tá aí, horrores da guerra e heavy metal pra gente fechar bem esse episódio.
Bom, eu vou ficando por aqui. Meu nome é Jorge, sou professor de História. Se você tiver gostado desse vídeo, aproveita para deixar o seu like aí, compartilha, usa a caixa de comentários aqui embaixo para deixar seu feedback também, belezinha? Um abração para todo mundo, se cuida aí, galera. Racha de estudar e até mais. Falou!